que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Hoje nós vamos mergulhar num material que defende uma das ideias assim mais audaciosas da história: o poder da transformação pessoal radical. Uhum. A nossa fonte é um capítulo específico, o de número 13, chamado Graça Maravilhosa, do livro E se Jesus não tivesse nascido, de Don James Kennedy. E a missão aqui é basicamente desempacotar o argumento central que ele constrói. Exato. A tese do autor é que a mensagem de Cristo tem o poder de pegar o que ele chama de passivos da sociedade, pessoas, sabe, consideradas perdidas ou destrutivas, e transformá-las em ativos valiosos. Pois é. E o capítulo já começa com uma citação bem forte do apóstolo Paulo, que define o roteiro de tudo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para o autor, isso não é só uma metáfora poética, sabe? É uma descrição literal do que acontece. E para dar o pontapé inicial nesse argumento, ele não começa com teologia, o que é interessante. Ele começa com uma história, quase uma provocação, lá do século XIX. Ah, sim. Ele move um debate que nunca aconteceu entre um ateu famoso, um homem chamado Charles Bradlaugh, e um cristão, Hugh Price Hughes. E essa é uma história fascinante pela simplicidade dela. O Hughes, que ele tinha um trabalho social com a população mais pobre de Londres, aceitou o desafio do debate, mas com uma condição. Que condição era essa? Ele disse para o Bradlaugh que levaria ao palco 100 pessoas cujas vidas, antes marcadas assim pelo vício, pela miséria, foram visivelmente melhoradas pelo cristianismo. E aí ele desafiou Bradlaugh a levar só uma pessoa. Uma cuja vida tivesse sido transformada para melhor através do ateísmo. E o resultado? Bradlaugh desistiu. E o autor usa essa anedota para estabelecer o ponto principal dele. Para ele, a evidência mais forte do cristianismo não estaria em argumentos filosóficos, mas em vidas transformadas, entende? Ele está dizendo que a prova está na prática, não na teoria. Ok, uma anedota é uma forma poderosa de começar, eu concordo. Mas um cético poderia dizer que é só isso, né? Uma anedota. Imagino que o autor saiba disso e precise de mais substância para construir o caso dele. É aí que as outras histórias entram. Precisamente, ele basicamente apresenta um dossiê de estudos de casos históricos para sustentar essa afirmação. E a seleção é deliberadamente diversa para mostrar, na visão dele, o alcance universal desse fenômeno. E quem está nessa lista? Olha, temos um intelectual hedonista da Roma Antiga, um capitão de navio negreiro, um operador político implacável do século XX e até mesmo um caçador de cabeças de uma tribo remota. Uau! Vamos desempacotar isso então. O primeiro da lista é um peso pesado, Agostinho de Hipona. Muita gente já ouviu o nome, mas o livro foca no homem que ele era antes de se tornar Santo Agostinho. Sim. E o autor o pinta como o protótipo do passivo intelectual e moral. Um homem brilhante, mas que, segundo a descrição, canalizava toda essa energia para a busca do prazer, sabe? Devassidão, né? Total. O livro cita que ele teve um filho fora do casamento e vivia uma vida, assim, bem desregrada. Um teólogo resumiu a vida dele de forma bem direta. Raramente perdia uma oportunidade de cometer um pecado ou outro. Era um gênio, mas um gênio sem um propósito maior, segundo a análise do livro. E como essa virada acontece? A história da conversão dele é famosa por ser bem gramática. É verdade. O livro relata aquele momento em que, num jardim, no meio de uma crise existencial, ele ouve uma voz tipo de criança dizendo «Tole lege, pegue e leia». Ele pega um rolo das escrituras e os olhos dele caem num trecho de Romanos que diz «Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências». Para Agostinho, foi como se uma luz se acendesse. Então, na lógica do autor, Agostinho passa de um passivo, um intelectual cujos talentos eram, na melhor das hipóteses, autoindulgentes, para um dos maiores ativos intelectuais da civilização ocidental. A transformação redirecionou a genialidade dele. Exatamente, essa linha de raciocínio. O intelecto era o mesmo, mas o propósito foi radicalmente alterado. Ok, vamos dar um salto de mais de 1000 anos no tempo.
A próxima figura que o livro aborda é John Newton. E essa história, para mim, é de virar a cabeça. Estamos falando do homem que escreveu Amazing Grace, né? Um dos hinos mais conhecidos do mundo. Um dos mais belos, sem dúvida. Mas o que ele fazia antes disso? Nossa, é chocante. Profundamente perturbador. John Newton era um traficante de escravos. E não de forma indireta, sabe? Ele era capitão de navios negreiros. A profissão dele, a fonte de renda, era o comércio de seres humanos. Se a gente for usar a terminologia do autor, é difícil imaginar um passivo moral maior para a sociedade. Ele era um agente ativo de um sistema monstruoso. Exato. E o livro descreve a transformação dele como algo instantâneo, porque a história costuma ser mais complexa. Ele parou de traficar escravos no dia seguinte à conversão? Essa é uma ótima pergunta e o livro aborda isso. A transformação começou durante uma tempestade violenta no mar, em que ele, certo de que ia morrer, clamou a Deus por misericórdia, a Amazing Grace. Esse foi o ponto de inflexão. Sei. No entanto, a mudança de consciência e de carreira não foi imediata, não. Levou anos para ele abandonar completamente o tráfico de escravos, à medida que as novas convicções dele se aprofundavam. O autor não esconde essa complexidade, mas foca no resultado final. E qual foi o resultado? É aqui que a ideia de ativo se torna poderosa. Com certeza. Anos depois, Newton, já um pastor e uma voz influente, tornou-se mentor e conselheiro de um jovem membro do parlamento britânico chamado William Wilberforce. O Wilberforce da abolição. O próprio. E num momento crucial, Wilberforce estava pensando em largar a política para se dedicar à vida religiosa, por achar a política suja demais. Foi o Newton quem o convenceu a ficar, argumentando que ele poderia servir a Deus de forma mais eficaz, lutando pela abolição do tráfico de escravos dentro do sistema. Uau! Então o argumento do autor é que o ex-traficante de escravos se torna a bússola moral que mantém o futuro abolicionista na luta. É um efeito dominó impressionante. Impressionante. Um passivo que não só se torna ativo, mas que ativa outra peça fundamental na história. É exatamente essa conexão que o livro faz. A transformação de Newton não foi só para ele. Teve consequências históricas de longo alcance. O livro também parece se antecipar uma crítica comum, a de que a fé seria algo para os fracos ou emocionalmente necessitados. Ele usa o exemplo de C.S. Lewis para rebater isso, certo? Sim. Lewis é apresentado como o caso do cético intelectual, um professor brilhante em Oxford e Cambridge, ateu convicto na juventude, para quem, nas palavras citadas no livro, não havia nada que valesse a pena buscar além das coisas da mente e dos prazeres da carne. Entendi. A conversão dele não foi num momento de desespero, mas um processo relutante, quase filosófico, influenciado por amigos como J.R.R. Tolkien e pela leitura de autores cristãos. E o ponto do autor aqui não é que a fé tornou Lewis inteligente. De forma alguma. O argumento é que Lewis já era um gênio. O que a fé fez, na perspectiva do livro, foi dar a esse gênio um novo tema, um novo propósito. Deu aos escritos dele uma profundidade e um alcance que, segundo o autor, eles não teriam de outra forma. E aqui a gente vê outro efeito em cadeia, porque um dos livros de Lewis, Cristianismo Puro e Simples, se torna a ferramenta para a próxima história de transformação que o livro apresenta. E essa história nos leva para os corredores do poder do século XX, com uma figura bastante infame, Chuck Colson. Exatamente. Chuck Colson era conhecido como o Homem do Machado do presidente Richard Nixon. Um advogado brilhante, implacável e o principal executor dos truques sujos que levaram ao escândalo de Watergate. Um colega o descreveu como um gênio do mal, né? Sim, a descrição é essa. Aqui, o conceito de passivo para ativo fica muito claro. Colson era um ativo para uma agenda política específica, mas o autor o enquadra como um grande passivo para a ética pública e para a sociedade. Ele foi preso, certo? Foi em Watergate que a história dele muda. Sim, ele foi condenado e preso por obstrução de justiça. Foi nesse período de desgraça, ao ler uma cópia de Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, que um amigo lhe deu, que Colson passou por sua própria conversão. E depois da prisão? Depois de sair, ele poderia ter usado a sua inteligência para se reerguer nos negócios ou na política.
Em vez disso, ele fundou o Prison Fellowship, o Ministério Prison Fellowship, uma organização global que hoje trabalha com centenas de milhares de prisioneiros e suas famílias. O autor praticamente desenha a linha para nós, não é? Ele faz uma provocação bem direta. Sim, a frase que ele usa é algo como: tire Cristo da equação e tudo que nos resta é um gênio do mal. É a síntese mais crua do argumento dele sobre a mudança de propósito. O mesmo intelecto, a mesma energia, mas apontados para uma direção radicalmente oposta. De explorar os fracos para restaurar os descartados pela sociedade. Exato. De todas as histórias, no entanto, a que o autor parece usar como seu grande final, o caso mais extremo, é a de Jacob de Chazer e Mitsuo Fuchida. Parece um roteiro de filme. E é uma história extraordinária mesmo. Jacob de Chazer era um sargento americano na Segunda Guerra. Ele participou do famoso Ataque do Little, o primeiro bombardeio americano em Tóquio. Certo. O avião dele foi abatido e ele foi capturado. O livro descreve como ele foi brutalmente torturado por anos, desenvolvendo um ódio assim profundo, consumidor, pelos seus captores japoneses. A única motivação dele para sobreviver era a vingança. Ele era o puro suco do ódio justificado pela guerra. Um homem quebrado e consumido pelo desejo de retaliação. Exato. Mas na prisão, ele conseguiu acesso a uma Bíblia. E ao ler, ele se deparou com as palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nossa. Segundo o relato do livro, esse versículo específico agiu como um solvente, derretendo o que de Chazer descreveu como uma montanha de ódio em seu coração. Depois da guerra, ele foi libertado, voltou para casa, mas sentiu um chamado para retornar ao Japão. Para o Japão. Sim. Não para se vingar, mas como missionário. Voltar para o país de seus torturadores para pregar o perdão. Isso por si só já é uma transformação inacreditável, mas a história não termina ainda. Não, é aí que ela se torna lendária. Anos depois, um panfleto com a história de de Chazer e seu perdão foi distribuído no Japão e caiu nas mãos de um homem amargurado com a derrota na guerra e buscando respostas. Esse homem era Mitsuo Fuchida. E quem era Mitsuo Fuchida? Fuchida era o comandante da Força Aérea Japonesa que liderou pessoalmente o ataque a Pearl Harbor. Foi ele quem deu o famoso sinal de ataque: Tora, Tora, Tora. Não acredito. Pois é. Intrigado pela história de um inimigo que o perdoou, Fuchida procurou saber mais, leu a Bíblia e também se converteu. O ciclo se completa de forma espetacular anos depois, no 25º aniversário do ataque, quando Fuchida voltou a Pearl Harbor. E o que ele foi fazer lá? Ele foi para pedir perdão publicamente, levando uma Bíblia com aquele mesmo versículo sobre perdão gravado nela. Então, o que tudo isso significa no final das contas? O autor amarra todas essas histórias de Agostinho a Fuchida para dizer que não são coincidências, mas evidências de um padrão. Sim. A conclusão dele é que essas transformações, que atravessam séculos, culturas, tipos de personalidade, apontam para uma causa comum. Ele argumenta que sem a figura e o ensinamento de Cristo, especificamente o conceito de perdão e de nascer de novo, não haveria um mecanismo para quebrar esses ciclos de culpa, vício e ódio. Entendi. Ele contrasta isso com a ideia de simplesmente baixar os padrões morais para não nos sentirmos culpados, em vez de limpar a lousa por completo e começar de novo, sabe? A mensagem central do capítulo, então, é que a raiz de qualquer mudança social duradoura está na transformação do coração humano. Que tentar consertar a sociedade com leis ou programas sem mudar os indivíduos é como tratar os sintomas e ignorar a doença. É exatamente essa a tese. Para o autor, a transformação interna é a única fonte de verdadeira e duradoura reforma externa. Todas as histórias servem para ilustrar esse único ponto. A mudança mais profunda não vem de um programa, mas de uma nova natureza que, segundo ele, precisa ser concedida. O autor encerra o capítulo com um convite direto para que o leitor busque essa experiência pessoal, que ele chama de terra do recomeço. Sem endossar, mas refletindo sobre o material que analisamos, a provocação que fica é interessante. Se essas transformações radicais que cruzam culturas e circunstâncias tão extremas são um fenômeno real e documentado, qual é a natureza dessa força que, segundo o autor, as impulsiona? É uma pergunta que transcende a análise do texto, né?
O livro não se posiciona como um mero relato histórico, mas como um argumento vivo, que propõe uma verificação pessoal. A força do argumento dele reside inteiramente no peso desses exemplos. Na nossa próxima análise, continuaremos a explorar as ideias deste livro, E se Jesus não tivesse nascido. Com certeza. Que Deus abençoe todos os ouvintes.